Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela e hoje damos início ao programa Narrativas da Vida. E hoje, como primeiro episódio, a gente trouxe um convidado muito especial que é irmão de uma das nossas alunas, o Tiago. Tudo bem, Tiago? E aí, galera, beleza? Tudo Por bem? favor, se apresente pra gente. Bom, sou Thiago Japa, para quem não me conhece. Eu tenho 33 anos, sou daqui de Taubaté, sou irmão da Duda, né? A Eduarda Matos, que estuda aqui com vocês. E obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado. Bom, gente, eu vou explicar só um pouquinho, rapidinho, do nosso programa. No Narrativas da Vida, a gente vai abordar sobre os nossos projetos de vidas. Então, vai ter alunos, ex-alunos e convidados de fora, que qualquer pessoa pode trazer. Bom, como primeira pergunta, eu queria saber em qual escola você cursou o ensino médio. Então, isso aí tem uma história bem engraçada que a Duda dá bastante risada, que é o quê? Eu me matriculei aqui, por incrível que pareça. Me matriculei aqui. Faltando uma semana para começar as aulas, isso foi em 2007 ou 2008, eu não lembro. Faltando uma semana para começar as aulas aqui, fui chamado para conseguir, né, a vaga para uma outra escola, que é o Ezequiel, e fiz a minha matrícula lá e comecei a estudar lá. Mas, os meus amigos que estudaram aqui, todos eles começaram a falar que tinha professor que fazia chamada, me chamava aqui, e já começava a me xingar já logo de cara, sabe? Tipo, aluno irresponsável, não veio para a escola, e não sei o quê. Então aqui eu fui bem queimado por alguns professores aí, porque minha matrícula ainda estava aqui, mas eu já estava em outra escola. Mas eu cursei no Ezequiel os 3 anos do ensino médio. Ah, sim. E durante esse período, qual foi o seu primeiro projeto de vida e o que motivou a escolher? Então, meu primeiro plano na época, quando eu estava estudando, era fazer faculdade de educação física, né? E por vários motivos não deu certo e casou o período de eu servir ao exército, né, do quartel. Uhum. Então a minha carreira de trabalho começou praticamente no exército, né, minha carreira militar, que sou militar desde os 19 anos. E daí em diante fui seguindo o rumo, né, de acordo com as possibilidades que eu tinha, né, na época. Passei no concurso da polícia, fui policial, aí depois eu fui pro bombeiro, onde eu tô até hoje atuando como bombeiro. Você falou que em alguns momentos você percebeu que aquilo não era, né, o seu projeto de vida e tudo mais. E você poderia dizer pra gente esses momentos que você percebeu que aquele não era o seu caminho, que você queria seguir outras carreiras? Então, eu sempre busco algo que eu fico feliz e útil, né, onde eu estiver. O exército eu gostava bastante, mas era temporário lá, né? Então eu tinha que conseguir um emprego, entre aspas, estável, né? Uhum. Enquanto eu estava lá. Aí prestei o concurso para a polícia. Aí, no policiamento, infelizmente é um caminho que não é muito fácil, né? Não é para qualquer um. E é perigoso, tinha família, tem família ainda, né? Mas eu resolvi ir para o bombeiro, que na minha cabeça era a área onde era mais segura, né? Mas assim, eu sempre procuro ampliar conhecimento e poder trabalhar ou fazer naquilo que eu estiver gostando mais, né? É, você já foi policial militar, como você disse, e agora sendo bombeiro, o que cada uma dessa experiência trouxe de aprendizagem para você? Cada um tem uma peculiaridade, né? Então, assim, como eu fui militar desde cedo, eu tive facilidade da doutrina militar, né? Então, questão de cumprimento de horário, o respeito ali, né, com o hierárquico, que a gente tem que praticar sempre, né? Desde o bom dia em casa, né? Até qualquer lugar, o obrigado, né? Então, assim, no policiamento aprendi a ter mais segurança, ter mais atenção nas coisas, aprender a lidar com pessoas, né? Porque a gente lida com pessoas de todo quanto é tipo de estilo, jeito, pensamento, né? E no bombeiro já aprendi a ter mais um pouco de, como posso explicar, compaixão, né? Às vezes eu vendo a situação que aquela pessoa está, que no bombeiro a gente trabalha já mais com parte de catástrofes, né? Mais a pessoa está precisando mesmo, né, de um socorro. Então, muitas vezes a gente aprende a lidar com aquela situação que a pessoa está. Eu era uma pessoa que dirigia muito rápido na estrada, né? Então, eu pegava a Dutra e dirigia igual um doido. Depois que eu virei bombeiro, comecei a ver acidentes, pessoas que se machucaram, tudo. Eu fui aprendendo a ter um pouco mais
tendo mais senso, né, das É, coisas. Então, cada área vai te ensinando alguma coisa. e qual foi o desafio que você enfrentou na carreira militar? E o que que levou a mudar de profissão? Bem, uma das dificuldades que eu mais tive, né, foi trabalhar longe da cidade onde eu moro, né? Então, assim, tem várias dificuldades, né? Desde a formação, que não é fácil, né? Não é todos que aguentam também, mas para mim o que mais me deixou perturbado assim foi a questão de viajar para trabalhar, que é o que a gente pegava carona, né? Eu pegava carona, então eu ficava na Dutra, acordava de madrugada, então tem um risco de não ter uma pessoa legal ali para te dar carona, com uma intenção, algo assim, mas graças a Deus nunca aconteceu nenhum acidente, nem isso, mas cansava, sabe, um pouco de ficar Uhum. pegando chuva, frio, ficar lá horas e horas e viajar para ir trabalhar, né? E depois a dificuldade de saber absorver aquilo que estava acontecendo, né? Então assim, a gente fez escola, né, de formação de bombeiro, que é lá em Franco da Rocha, mas mesmo assim, muitas coisas lá a gente aprende só na real, né? Na Na prática, né? prática. Uhum. Então, por exemplo, lidar com morte, lidar com criança machucada, lidar com acidente. Então, muitas coisas a gente. Eu carrego até hoje alguns traumas, né? Mexe muito com o Médio um psicológico, pouco, né? bastante. Faço terapia, é bom, faço terapia, é importante. Recomendado. Mas é isso, sabe? Tipo, acho que a parte mais difícil não é nem o que a escola ensina, mas é o pós que a escola não ensina, né? Que é como lidar com essas dificuldades de alguns certos traumas que você vê as coisas. É, você já morou no Japão quando criança, certo? Já morei sobre isso. É, em breve a gente ficou sabendo que você vai retornar para lá. Encontros. E qual o motivo dessa mudança? Na verdade, o que te motivou a essa mudança? Então, várias coisas me motivou a isso, né? Então, como eu falei no começo, eu sempre procuro algo que me faça bem feliz, né? E assim, infelizmente, a nossa situação, isso é particular meu, tá? Eu vejo que, para mim, a situação aqui no bombeiro já deu para mim, né? Assim, é Uhum. legal, é muito bom, valeu a experiência, mas sabe quando você sabe que consegue ir além, né? Você pode ir mais alto, você pode sonhar mais, você pode conquistar mais, e eu sinto que onde eu tô tá me segurando. Sim. Então, o que me levou a essa escolha foi isso. Eu quero expandir, né, conhecimento, experiência. E eu acho que a gente tendo uma experiência fora do país onde a gente está, a gente consegue ver como que é outro lugar. Isso vai te ajudar a abrir mais a sua mente e seu conhecimento, né? Então, assim, esse eu acho que foi o que mais preza para mim essa mudança. Outras coisas é o quê? Por que o Japão, né? Uhum. Porque para mim o Japão é um país bem seguro, as pessoas muito educadas, né? E são características que são mais parecidos comigo, né? Com o estilo de vida que eu sigo. Então, eu procuro, não parece, tá? Mas eu procuro ser um cara mais tranquilo, mais good vibes, assim. E eu não gosto muito de coisa acelerada. Então, estou procurando ir num país onde eu consiga tomar um chazinho ali, um peixinho, e já era. Mais tranquilidade, né? É, o esporte sempre esteve presente na sua vida, eu fiquei sabendo disso. Sim. É, desde a natação até a prática de artes marciais, qual o papel do esporte na sua formação pessoal e profissional? Cara, vários, né? Então, desde criança eu sempre gostei de praticar esporte, desde futebol, handebol, basquete, sempre estive participando de competições escolares. No entanto, a minha escolha de fazer faculdade de educação física foi isso, né? E assim, antes era uma diversão, né? Competição, né? Mas mal sabia que eu já estava criando um hábito saudável para mim, né? Então, assim, para mim, pessoal, é muito importante o que a questão de cuidar da sua saúde, né? Então, eu já sou bem mais velho que vocês, né? Tô com 33 anos, então a gente tem que se cuidar em parte de alimentação, atividade. Hoje eu faço academia, né? Faço uma caminhada, não faço os esportes que eu fazia antes,
porque para mim acho que não dá mais. Mas assim, pratico academia, musculação, que coisas para me manter, né, mais saudável. E profissional foi bom porque muitas coisas a gente consegue fazer devido a essas práticas esportivas. Então, assim, como eu já sempre nadei, sempre corri, sempre já estava levantando peso, no bombeiro, no policiamento, até no exército, já foi me facilitando já, né, a não ter certas dificuldades. Não que eu sempre fui tranquilo tudo, não, a gente passa. Mas se eu não tivesse feito esporte, se eu não tivesse me cuidado, será que eu ia conseguir aguentar algumas horas a mais no incêndio, alguns minutos a mais embaixo da água, né? Então eu vejo que o esporte para mim me facilitou a estar melhor na profissão, né? Então ter Sim. um físico melhor que aguenta os baques da vida aí. É. Bom, já que a gente entrou nessa parte do esporte para te conhecer mais, a gente vai um pouquinho mais a fundo. Bom, você começou a tocar bateria ainda criança, né? E se Sim, envolveu com a música desde cedo. desde cedo. De que forma a música contribuiu para a sua disciplina e criatividade? Então, eu comecei a tocar bateria desde os 9 anos, né? Então, eu já fiz bastante coisa. Então, até hoje, por mais que eu sou bombeiro, eu toco também, né? Eu toco profissionalmente desde 2017, que eu já toco em bandas, né? Fazendo eventos, tudo. E a música te ajuda na parte de. Eu sou baterista, né? Para quem não sabe, eu sou baterista, toco bateria. E isso já ajuda, né? Na parte de coordenação, né? Ajuda nos reflexos e algumas coisas. Só que para mim, a música eu levo como? Um tipo de terapia, né? De tudo que sempre aconteceu comigo, a música, a bateria foi uma coisa que eu sempre quis fazer e não parar, né? Então toda vez que eu faço um show, toda vez que eu toco, para mim é um alívio, né? Uma terapia que eu consigo, se eu tiver bravo, se eu tiver chateado, eu consigo fazer algo na bateria ali que, sabe, sai, né? Tranquiliza. Me tranquiliza. Então assim, a música para mim hoje, não só bateria, mas assim, música em geral, né? Toco violão também, mas eu sou baterista porque eu fiz aula e eu toco bateria, violão arranho, mas sempre foi um escape, uma válvula de escape para mim para eu poder ficar bem mentalmente, né? Então, eu uso a música para isso e Muito pretendo legal. levar sempre, quem sabe até lá no Japão. E como a paternidade influenciou na forma de você enxergar a vida e tomar suas decisões? Cara, a paternidade é o seguinte, cada um tem seu pai, sua mãe, a gente não pode culpar as coisas que eles querem. Muitas vezes eles querem te proteger de uma forma que você não vai entender hoje, tá? Então, assim, eu fui uma pessoa que a minha mãe me criou de uma forma muito protetora. E foi difícil lidar com isso, né? Porque quando eu vi a realidade, como é que é o mundo fora, quando você sai da sua casa, quando você tem seu emprego, seus compromissos, tudo, você enxerga de outra forma. E assim, essa semana eu aprendi com a minha esposa, até a Júlia que está aí, ela mostrou um vídeo que cada um é criado de uma forma, né? Então a gente constrói uma casa, um exemplo, tá? Uhum. Você tem tijolos bons e tijolos ruins. E se você for montar sua casa com tudo aquilo que você tem, não vai formar uma casa perfeita, certo? E quando você começa a conviver com outras pessoas, você vai pegando o lado bom dessa pessoa. Então, assim, hoje eu sou casado e eu pego o que é bom da minha esposa pega o que é bom de mim e a gente constrói uma casa juntos com os tijolinhos bons. Então eu vejo que a vida é mais ou menos assim. A gente acha que a gente sabe de tudo ou que os nossos pais ensinaram tudo do jeito certo, mas a vida vai te ensinar muita coisa, tá? Tem muita coisa para acontecer com vocês. Espero que coisas boas sejam mais, né? Mas infelizmente as coisas ruins aparecem para te fortalecer mais. Sim, Mas se você tem pai e mãe, escutem eles, né? Tentam entender o lado deles e não julgá-los, tá bom? Não briguem com eles, não discutam com eles, né? Aproveitem eles porque o tempo passa muito rápido. Eu falo assim que hoje eu não, eu só tenho um avô agora. Eu tive avós, né? Tive contato, mas eles já se foram. Só tenho um avô e eu sinto muita saudade deles porque eu acho que eu tive uma criação mais paternos com eles, né? sim. Porque meus pais trabalhavam muito quando eu era mais novo.
Não que eles não me educaram muito bem, eles me educaram muito bem, graças a Deus. Mas eu sinto falta dos meus avós. Então, pessoal, aproveitem, tá? Escutem, levem eles como referências boas, tá? Isso é um recado muito importante que você tá passando para os jovens que vão assistir esse vídeo, porque muitos jovens aí culpam os pais, não aproveitam tanto, sabe? Então, essa mensagem que você passou para ele, já estando na vida adulta, casado, é uma mensagem muito importante. Fico feliz. Bom, e mudando um pouquinho de assunto, a gente ficou sabendo que você é muito fã de Star Wars, Nossa, né? É uma será? pessoinha aí contou pra gente. Se você tivesse que escolher uma lição da saga para aplicar na sua vida pessoal e profissional, qual seria? Cara, boa pergunta, hein? Então, eu sou muito fã de Star Wars, começou no Japão quando eu morava lá, né? Então, desde então, eu sempre acompanho tudo. E eu vejo que Star Wars ensina muita coisa, tá? Não é só um filme de ETs, coisas do espaço, assim, né, tal. Mas, para quem não conhece, assista. E eles têm uma lição lá que, por exemplo, os Jedi, que são os guerreiros, né, que usam uma sabre de luz, eles falam para nunca ir pro lado negro, né, lado das sombras, né? E assim, a nossa vida é assim, sempre vai ter o lado certo e o lado ruim. Uhum, E depende de você, a escolha que você vai seguir esse caminho e ele vai te levar para aquilo, sim. né? Então, no Star Wars me ensinou que a gente não pode ser tão radical como os Jedi eram, e porque eles falaram que não pode ter relacionamento, não pode amar, não pode ter medo, não pode ter isso, não pode ter aquilo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que saber fazer a escolha certa. Às vezes vai ter um lado que vai te dar mais poder, vai te dar mais autoridade, vai te dar mais força, mas você vai perder muito, né? Sim. Então, como no filme, já vou dar um spoiler aqui, hein? O Anakin perdeu a esposa, a pessoa que ele amava por causa do lado que ele escolheu, né? Então, foi isso que eu aprendi no filme e eu carrego também, sabe? Então, assim, não posso ser radical, ser assim, mas também tem uns lados e eu vou colher aquilo que eu escolher. Então, Sim. mais ou menos isso. E como última pergunta para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você passasse, assim, apesar de todas as mensagens que você já passou e já deixou para os jovens, eu queria que você deixasse uma para finalizar, uma mensagem para os jovens que você queira que eles levem para a vida. Vamos lá. Ó, se eu tivesse um tiozão velho falando comigo, tá? Na época que tinha a idade de vocês, eu falaria o seguinte: aproveitem essa fase de vocês. Não queiram pular etapas. Não queiram ser adultos agora ou não queiram conquistar muitas coisas agora. Nada na vida é fácil, né? A gente vai ter desafios e esses desafios que vai deixar a gente mais forte e vai dar aprendizado para a gente no, no próximo degrau que a gente vai querer subir, tá? Então, se respeitem, né? Eu vejo muita gente perdida hoje aí, né? Principalmente o celular ajudou muito isso. Mas, cara, se você tá na idade de se divertir, se divirta, né? Se tá na idade de brincar, brinca, joga. É, Agora é a hora de você cuidar de você, né? Cuidar, porque o que você escolher hoje aqui vai depender do seu futuro amanhã, né? Não sei qual série que vocês estão, né? Do ensino médio Uhum. aqui, mas muitos já vão estar no terceiro ano, vai escolher a faculdade, né? Então, aproveitem, porque é uma fase que passa muito rápido. E quando vocês tiverem a minha idade, né, já vão estar casados, com filhos e várias coisas, vocês vão parar e pensar assim, cara, se eu tivesse feito isso lá atrás, às vezes hoje estaria melhor. Então, assim, não queiram pular etapas, tá? Às vezes não chegou seu momento ainda. Ah, quero ter o carro do ano, casa do ano, trabalho do ano. Calma, começa devagarzinho, um degrau de cada vez. E se vocês não pararem, vocês vão chegar lá. Então é isso. Muito obrigada, Thiago. Obrigado a vocês, Gabi. Bom, pessoal, infelizmente esse episódio chegou ao fim, mas não precisa ficar triste não, vai ter mais pra frente. Fiquem ligados aí no canal da produtora Monteiro, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Um beijo, pessoal. Alô?